Oi Valentinas, eu sou a Grey Lopes e eu vou te mostrar o caminho para encontrar satisfação no seu dia e viver uma vida mais leve. O caminho para uma vida mais leve começa no processo do despertar. O que é esse tal de despertar? Despertar começa quando você percebe que você precisa se conectar com a sua real essência, que algumas coisas já não estão mais fazendo sentido para você, ou até mesmo que você precisa encontrar o seu propósito de verdade nessa vida, que é aquele momento que você começa a se perguntar, né? Quando você se questiona, quando você inicia esse processo de reconexão. E isso acontece de uma forma muito sutil, né? Não existe assim uma idade certa para acontecer, né? Não acontece também do dia para noite. Não é sempre que a gente vai sair aí e vai ter a nossa descoberta do propósito. Normalmente isso vem por uma dor, por uma frustração, né? A gente sempre fala assim que a dor, ela tem a capacidade de transmutar, de curar, né? Quando dói, você tem duas opções: ou você para e reflete sobre o que está acontecendo, ou então você sai culpando os outros. E quando você começa esse processo de despertar, você começa a entender que de nada adianta culpar os outros. Sabe por quê? Porque você é a única responsável por tudo que você cocria na sua vida. Isso acontece quando você sai dos papéis da vida, sabe? O papel de vítima, o papel de herói, o papel de ter razão. E aí você começa a se conectar com o seu ser, com a sua consciência. E é somente nesse estágio que você começa a ter algumas revelações. Quando você estabelece uma conexão com a sua consciência, com a sua alma, com o seu espírito, com Deus, ou como você preferir chamar, independente de crenças, de dogmas, de religiões. Mas quando você entende isso, você começa a se lapidar. E essa construção é o teu processo de despertar. Quando você descobre a tua real missão, quando você tem clareza do seu propósito, quando você se coloca em movimento. E quando você caminha em direção à sua missão, você vai perceber uma coisa, que tudo começa a fluir. Você vai sentir que o universo vai te ajudar, vai conspirar a teu favor. Muitos chamam isso de estado de flow, né? Mas para que você se conecte ao seu propósito, à sua arte única, você precisa dar um sim internamente para você mesma. Você precisa mergulhar dentro de você. Você precisa realmente fazer uma imersão. E para isso é muito necessário ter coragem e se priorizar. Porque dar um sim para você é entender que essa busca começa de dentro para fora. Então, somente encarando os nossos medos de frente é quando a gente consegue entender o que realmente nos impede. Quando nós colocamos luz no que nos impede, isso se chama clareza. Essa clareza já vai mostrar uma boa parte do caminho. O segredo do processo de despertar é enfrentar os seus medos, é realmente se colocar em movimento, sair da inércia. É um processo sem fim. Despertar, ele é o início de tudo. Para que você conheça a verdade, né, você precisa também provar das ilusões da vida. Mas as ilusões, elas duram pouco. Chega uma hora que as ilusões não se sustentam mais. E esse é o momento do despertar. Entender quais são os nossos valores, o que a gente ama realmente fazer. Tudo isso é essencial para a conexão com a nossa arte única. Quando nós vivemos a nossa arte, nós sentimos a verdadeira liberdade. Muitas vezes na vida nós nos deparamos com algumas provações que nos desvirtuam de um caminho, né? Onde a gente às vezes fica tentado a ir pelo caminho mais fácil. Só que uma coisa que eu aprendi é: sempre suspeite do mais fácil, porque muitas vezes o mais fácil são ilusões que podem aí te complicar no futuro. Quando a gente age com ética, quando a gente é congruente aos nossos valores, a gente adquire ainda mais autorresponsabilidade, né? E não se pode ser responsável fazendo algo que não é lícito. Por isso, é aquele velho ditado: orai e vigiai. Quando a gente age com os nossos valores na frente, tudo fica mais leve, a gente atrai as pessoas certas no nosso caminho. Então, se conectar com o meio certo, com pessoas certas, com pessoas que te impulsionam, você com certeza vai caminhar
muito mais rápido em direção aos seus sonhos. Então pensa com quem que você está convivendo todos os dias. Um outro ponto muito importante é aprender a silenciar a mente para que nós possamos nos conectar com a nossa mente superior. Essa mente superior nada mais é do que a nossa consciência. Ela é livre dos padrões pré-estipulados da mente. Quando a gente se conecta com a nossa consciência, a gente encontra a nossa verdade e muitas vezes a gente se conecta aí com a nossa missão. Uma das formas que mais me ajudam a me conectar com a minha consciência é a meditação, mas às vezes simples exercícios como respiração, correr, praticar yoga, tudo que é um momento só seu, né, é muito importante. Eu gosto de chamar esse momento como o meu momento mágico. E esses momentos me fazem ter clareza da minha missão, né? Me conectam com a minha intuição para que eu possa fazer as melhores escolhas. Só que para você começar esse processo, primeiro de tudo você precisa dar um sim para você mesma. E depois você vai aí encontrar o meio de cura que mais faz sentido para você. Por exemplo, um processo de coaching, uma mentoria, né, uma terapia, ou até mesmo terapias integrativas como Theta Healing, constelação, ou até mesmo dentro da espiritualidade, dependente do que você acredita. Então, cada um sabe o seu caminho, basta sentir. E aqui no Valentinas, você nem precisa vir com essa desculpa de que tá sem dinheiro para investir nisso, porque na economia colaborativa a gente pode tudo. Então, que tal começar um processo de conexão com a sua arte única, usando aqui os nossos grupos de trocas como um teste, para que você experimente, para que você sinta se é esse o real caminho. E aí você obviamente pode trocar por outras coisas. Então só existe conexão com a arte única se colocando em movimento. Não pense que apenas meditando você vai receber tudo de mão beijada, né? É sentir e realizar, sentir e realizar e assim por diante. É somente na ação que a gente gera movimento na nossa vida.